que eu acho que já está um pouco ligada para esse lado, pensam literalmente patologia, do tipo, identificar um déficit específico que justificasse um mau desempenho. Mas lendo o resto do texto, eu não acho que era isso que ele queria dizer, porque não encaixava com o resto do texto. Aí eu acho que eu não entendi o que ele queria falar com isso. Se era um patologizar, assim, metafórico, do tipo, encontrar uma coisa que justificasse, mas eu não acho que fosse exatamente falando de patologia mesmo. Então, assim, eu acho que eu entendi um pouco o que ele queria dizer. Não, essa questão que você está trazendo, do texto leigo, né, desse momento que ele fala sobre patologizar ou não patologizar o mau desempenho do branco, a ideia é a seguinte, pelo que eu entendo, tá? Também não sou especialista, eu peguei, como falei, preciso estudar esse artigo para apresentação na disciplina vaginal do livro. Então, o que eu entendo ali? Que ele coloca como é que a branquitude é um fenômeno da branquitude que faz com que o branco seja sempre um referencial. Então, por exemplo, existe, aí você poderia dizer que tem uma patologização do desempenho ruim dos negros, dos estudantes negros. Né? Você engloba e já espera, cria toda uma expectativa de que o grupo racial, esse grupo racial vai ter um desempenho inferior. Isso é uma patologização. Mas ele chama atenção, olha só, mas a gente percebe que os brancos nos Estados Unidos, chamado branco lá, que é só aquele branco, né? Tudo que cai fora não branco, é negro, na verdade a gente considera inclusive asiáticos, latinos, tudo, né? Não é nem só a questão da cor. Ele fala assim, é visível que os orientais têm um desempenho melhor. Os orientais têm um desempenho matemático melhor. É conhecido. Eu lembro, aliás, que eu fiz faculdade em Campinas. E lá o pessoal dizia, tinha uma piada assim, né? Assim, se você quer prestar vestibular para medicina americana, você vai ter que passar um ano estudando muito e além disso tentando matar um japa por dia. Entendeu? Porque os japas é que vão pegar as nossas vagas. Existia isso, gente. Isso era dito assim, de brincadeira, entendeu? Obviamente que tem um problema aí. Mas então ele falou assim, mas aí você vê, então os orientais têm essa diferença. Mas isso não faz com que se veja que os brancos são inferiores. Não, aí você está assim, não, o que você patologiza é essa diferença dos orientais. Porque o branco, ele é a mesma coisa que a Cida Bento coloca. Ele se oculta, ele não é racializado nunca. Ele é o normal, ele é o padrão, ele é a régua, a média, né? É isso, tem que ser assim, tem que ser, é o branco. O que difere disso é que você vai patologizar. E aí eu queria puxar para um outro lado. Eu entendi que foi isso que era a proposta. Eu vou sair daquele lugar para chegar mais perto. Mas me levou para um outro lado que era o seguinte: eu não tenho esses números em porcentagens atualizados de cabeça, porque eles são atualizados ou não, eu não tenho a versão virtual de cabeça. Mas até 5 anos atrás, mais ou menos, tinha-se os estudos mais recentes de proporção de diagnóstico de autismo e TDAH, relacionando principalmente meninos e meninas, eram os estudos mais óbvios, mas eu li alguns comentários sobre também a relação de diagnosticar crianças brancas e crianças e aí diferia do gênero, né? Ele fazia ou uma coisa ou a outra. Eu não vi nenhum que fizesse um quadro, né? Tipo, um quadrante. Que fizesse uma coisa de quadrante ao invés de fazer de dualidade, né? Mas eu posso fazer uma aposta que as meninas pretas, essas menos diagnosticadas, sem precisar ter lido nada, essa seria a minha hipótese. Mas que falava, e aí eu acho que foi por isso que a palavra patologização me chama a atenção, o contrário, que é uma prevalência de 75% de diagnóstico de meninos em relação a meninas e uma proporção parecida, se não até maior, de crianças brancas em relação a crianças pretas. Então, eu acho, como a gente tem discutido um boom diagnóstico de alguns anos para cá, por exemplo, de 10 anos para cá, começou a se discutir muito isso, assim, que diagnóstico é esse que está sendo dado, qual é a ferramenta diagnóstica que está sendo usada, que crianças são as que estão tendo acesso aos médicos que podem fazer o diagnóstico e um monte de outras coisas, mas assim, uma parte ali, isso em artigos e outras em páginas de autoadvocacia, né? Tipo, de familiares
75, que é predominantemente masculino, mas olha o que você está deixando passar nas meninas, e umas coisas desse gênero. E falando, e aí pegando para essa questão mais racial, embora eu não tenha lido tanto sobre isso, mas que essas crianças não brancas passavam por debaixo do radar porque as características que, se você pegasse só uma lista de características para chamar atenção, se você deixar uma foto da criança, essa lista de características de traços, que é como se chama, seriam praticamente iguais. Mas enquanto uma criança branca, isso é levado para um discurso. Não, se uma criança branca está passando por isso tudo, então é provável que a gente esteja caminhando para esse diagnóstico. Enquanto para uma criança não branca, e a predominância varia também para meninos e para meninas, isso pode ser justificado por outras coisas além de um diagnóstico de autismo de TDAH, que era o que eu estava lendo particular, mas que se vale para todos também. Então, por exemplo, inquietação, a dificuldade de ficar sentado, interromper os outros, ou características sociais, dificuldade de interagir com os pares da mesma idade, atraso em desenvolvimento de linguagem e coisas do gênero, iam sempre ser colocadas para outras guarda-chuvas de outros assuntos que não fossem considerar aquela criança como era diferente. Aí eu fiquei pensando ao contrário, que é quando você, e aí não tem a ver só com rendimento escolar, porque às vezes você tem rendimentos escolares completamente da média ou altos desempenhos, e não, outra coisa, crianças brancas são identificadas com altas habilidades, com maior frequência de criança mesmo, mas não existe nada até então que justifique por que tem uma diferença de uma coisa para outra, por que existiria uma prevalência para um grupo em relação ao outro, a não ser que a ferramenta diagnóstica é montada pensando na situação social base de uma criança do sexo masculino branca. Então, se a ferramenta diagnóstica é voltada para esse público, então, com certeza, ela vai, porque a gente está falando do professor que filtra o resultado do aluno. Ele vai pegar, se ele está sendo feito pensando nisso, ele vai pegar essas crianças e se pegar as outras é bônus. Mas não é feito pensando nelas. Então, me deu a ideia do contrário. Quando você vê um aluno, um menino, um branco, que tem um resultado muito abaixo da média de desempenho escolar, isso chama a atenção para uma... Eu não vou chamar de patologia porque não é uma doença, nem a nossa espécie de doença, então não é o termo certo. Mas que chama a atenção do psicólogo escolar, do professor, para buscar uma outra resposta que não seja dizer esse aluno está ligando. Enquanto você, se pegar, por exemplo, uma menina, você provavelmente vai dizer que ela precisa se esforçar mais, ou se você pegar um menino negro, ele vai dizer que ele não quer nada com a escola. E o menino branco, mas ele tem muito mal, então com certeza tem outra coisa aqui que a gente deveria investigar. E ao contrário, o menino branco que tira notas excelentes e demonstra alguma outra aptidão e tal, podem encaminhar para uma identificação de altas habilidades, enquanto para uma menina, um menino negro, talvez fosse dizer que ele só está, olha como ele é esforçado. E é legal, porque nisso que você está falando, daí é tudo que a gente estava conversando antes, sobre a questão da diferença que até o Silvio de Almeida defende, que é importante. Institucional para estrutural. Na hora que você pensa, não, eu tenho um mecanismo de diagnóstico, sei lá, ferramentas mesmo diagnósticas ali, que vão gerar uma quantidade maior de diagnóstico no caso das crianças brancas do que das negras, dos meninos e das meninas. Você está pensando no institucional. Mas na hora que você olha e diz assim, mas na verdade, para isso também tem a questão da professora aí que já vai olhar e vai encaminhar um, não vai encaminhar o outro, aí é o estrutural. Porque não está escrito em lugar nenhum, no final das contas, quem faz funcionar tudo é a sociedade. Né? Então, se o racismo já está entranhado na sociedade, em todas as relações, seja na relação professor-aluno, na relação familiar, na relação com todas essas relações, aquele racismo ali entranhado, você pode nem. Aí tem até a história do. Você pode nem ter, assim, claramente, quando você vai apontar como institucional, você pode já ter posto portas, já ter posto toda uma série de mecanismos e ainda assim a coisa parece que não anda, né? Eu lembro que durante a pandemia existia, colocavam fazer de identificação.
dá a entender que há uma subnotificação maior para esses grupos que são excluídos e não padrão, que são minoritários. Existe e eu lembro que na pandemia foi criado um sistema de quantos testes positivos davam para os testes realizados. E aí, com isso, tentava se estimar a subnotificação. Assim, a cada 10 testes que são feitos, 9 estão positivos. Então, você está pegando fogo. E é quando os testes que eram feitos começaram a dar menos positivos, ficaram com uma sensação melhor. E aí, esse talvez não fosse um instrumento de medição. Também não sei se pode dizer, fizemos o teste com uma pessoa e não foi diagnosticado. Não sei se difere o direito da pessoa. Mas eu fiquei nessa dúvida, se é possível fazer essa medição, se isso já foi colocado para alguém. Porque se há uma subnotificação de negros, de meninas, poderia ser um instrumento de feito para isso. Quantos testes são feitos com negros e meninas? São feitos 2, e esses 2 dão certo. Dão certo não, são identificados. E com os meninos brancos, trocentos são encaminhados, mas desses trocentos, metade... eu não sei. É possível que isso já tenha sido feito. Eu lembro que eu vi pessoas comentando sobre isso, mas sem números. Tipo, meio na observação, sabe? Meio comunidades, no meio do boca a boca, chegando um pouco a essas conclusões, mas sem uma pesquisa feita nisso. Porque isso aí, eu acho que para ter uma pesquisa dessa, alguém da área da neuropediatria ou psiquiatria teria que, por princípio, dizer: estamos usando um mecanismo diagnóstico ruim. Então, eu não sei se alguém já teve esse salto de fé para começar a pesquisar o contrário. Quando você perguntou, eu fiquei assim me perguntando, fazendo assim, essa varredura mental, né? Quantos alunos autistas também lá no colégio que são negros, né? E realmente assim, um ou dois, minoria, né? Qual que é a proporção de negros nas salas também mínima, né? Foi lançado um projeto racista no colégio, então deve começar a ser desenvolvido, então já são mudanças. Não, no Garriga de Medeiros, no colégio particular. Lá no Jardim Constant tem outros movimentos, mas aí é muito mais diverso, né? E aí tem vários movimentos ali dentro. Uma das mães lá na missão da Tereza do Grupo Racista também, então já era do Jardim Constant. Adriana, não sei se você então, quando você perguntou, eu fiquei vendo na questão lá do colégio particular, né? Porque todos esses movimentos têm sido feitos ao longo dos anos, e aí a questão da inclusão, quando começou a aparecer aluno, né? Para ser incluído, todos eles têm algum grau do autismo, né? Não tem nenhum assim, aluno cego ou surdo, não tem essas questões. E aí eu fiquei pensando, realmente, mas aí eu também não saberia responder, porque eu só passei a refletir agora. O que me veio à cabeça foi: diagnosticar também é caro. Então você já exclui por isso. Então, uma população maior dos negros está no grupo da pobreza, então talvez não tenha essa notificação, porque ele acaba não tendo acesso a esses recursos, né? Porque procurar especialista é caríssimo. É caríssimo. Isso não é feito pelo SUS de maneira Exato. adequada. Aí, assim, não é que justifique, mas foi o que me veio à mente. Mas é interessante também quando você pensa que essa prevalência, esses dados, eu não li dados brasileiros especificamente. Eles eram provavelmente majoritariamente americano-britânicos, mas que tinha essa extrapolação feita para mais grupos. Então você pensa que não é apenas uma questão brasileira, embora eu tenha certeza que isso também se reflete aqui, porque não faz sentido que não. Mas eu acho que tem uma coisa também que eu penso muito assim, né? A gente estava ali falando ainda há pouco sobre a questão das crianças, então você tem dificuldade de aprendizagem no sistema, aí você vai ser posto na recuperação. Se aí uma criança que começa a ter muita dificuldade de estar atenta, de acompanhar a aula, e aí você vai encaminhar ela para um diagnóstico. Mas a própria existência, tirando assim os casos, você tem casos de autismo que estão muito fortemente atrelados à dificuldade de linguagem, de expressão, e aí São casos níveis maiores de sintomas difíceis de você aprender. mas
comportamentos que diferem um pouco de uma certa norma já são considerados, já começam a encaminhar para um diagnóstico de autismo. E aí o que eu fico pensando é com relação a essa norma. Por que essa norma, entende? Assim como a questão da aprendizagem, por que são esses conteúdos que a gente tem que aprender? E aí isso é uma das coisas que também eles trazem nesse trabalho com a questão da branquitude. Nossos currículos são currículos da branquitude. Mas então nesse caso deveria ter até mais diagnóstico das crianças negras. Acontece que, dentro dessa perspectiva, eu vejo esses diagnósticos também como um mecanismo da branquitude para quando ela mesma sofre com esses currículos uma certa parcela da branquitude como currículo. Aí você, não, mas nesse caso você tem um diagnóstico, entendeu? Mas na verdade esses currículos, tudo isso é construção, é uma construção social. É mais do que isso, porque em sua origem, assim, psiquiátrica mesmo, era um projeto de eugenia. Porque o Asperger, que teve um nome associado ao síndrome de Asperger, hoje em dia não se fala mais, a gente chama de autismo nível suporte, porque quiseram tirar o nome do cara, desassociar isso. O Asperger era um médico que o que ele fazia era que, a partir daquelas crianças, não é esquizofrenia infantil não, mas eles antigamente tinham outros nomes, né, que foram mudando até esse nome que tem no DSM, etc. Mas que a história é mais ou menos de, tipo, ele trazia aquelas crianças para serem um grupo de estudo e que as crianças que tinham um maior nível de suporte ou que não era a criança do modelo que ele queria, eram devolvidas à própria sorte, isso quando não voltavam na época da consciência. Então era um projeto realmente de salvar aquelas crianças, meninos brancos, etc., que talvez ainda tivessem essa noção. Começou como uma coisa muito valorizada. Não, então você tem uma construção que por si só já excludente. Aí até com aquela história do Nietzsche, né? Bom, você coloca um monte de coisa ali dentro, depois você se surpreende por encontrar uma coisa. Olha, eu tô verificando isso daqui. Mas se você plantou isso, né, é plantado ali. Então eu acho que a gente. Porque claro que a gente tem esse compromisso, né? A gente sabe que tem um currículo que a gente tem que cumprir e tudo. E a gente não pode dizer, não, esse currículo é uma porcaria, eu não vou cumprir. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a consciência de que esse currículo não é uma coisa neutra, é uma coisa que não vai afetar o que vai acontecer. Isso vai produzir coisas aí, né? Então, não sei, eu sou muito crítica desse ponto. Pensando nessa sua análise, eu vou dar um exemplo que o Johnny trouxe no texto. Às vezes a gente, como professor, se coloca como aquela entrevistadora, recrutadora. A gente sabe que o currículo não é neutro. Mas a gente aceita o fato de que isso aí pode excluir uma pessoa ou outra. Mas se ela for realmente competente, ela vai aprender. Se ela for lutadora, né? Ela é resiliente. A gente sabe que o currículo exclui certas parcelas, mas, sei lá, eu acho que a gente tem que pensar um pouco esqueci o nome da... Você lembra o nome da recrutadora? Helena, acho que é Helena, acho que é isso. Morena, mas assim, eu tracei esse perfil de professor na minha cabeça aqui agora. É o professor recrutador Moema. Ele tem consciência que o que ele faz reproduz dificuldades para uma parcela de alunos, mas ele joga a responsabilidade para superar aquilo no aluno. Aqui no próprio texto aborda muito a questão da meritocracia. Você coloca um grupo social como um grupo merecedor de estar onde está e o outro não merece. As pessoas brancas estão no poder, estão nos cargos de chefia, elas merecem, elas são dignas de estar naquela posição. Isso era uma disputa também. E aí uma questão interessante quando você fala da meritocracia, você falou sobre a questão das minorias, e eu acho que naquela matriz, no canto inferior esquerdo da matriz, eu tive uma aluna negra e autista grau, não sei, vestibular, mas ela tinha dificuldade de comunicação conhecendo 3 pessoas na turma. Ela só verbalizava com 3 amigos na escola inteira. E
E aí tu pensa, mas qual é o mérito dela? Como é que a gente vai atribuir meritocracia? Ela tinha resultados horríveis nas provas. No entanto, ela tinha uma capacidade de copiar qualquer coisa no caderno, construir estruturas. Você via que ela transportava o que era falado e o que era colocado no quadro para uma estrutura de pensamento, de suporte de pensamento, não sei como ela utiliza. Mas o caderno dela era organizado, mas não era só uma cópia, porque ela não copiava só o que era escrito, via links, algumas coisas. E agora eu pensando aqui nessa coisa, por que eu nunca parei e tentei, não sei se eu conseguia conversar, mas eu acho que fiquei pensando nisso. Poderia inclusive avaliar, fazer a avaliação da aprendizagem dela a partir do caderno. Não sei se isso me lembra, mas assim, uma invenção que só me veio agora, questionando essa coisa, tipo, a gente instituiu um método. O padrão que você utilizar. O método era aquele, e aí até uma crítica que a Renata fez logo no início do curso, me bate bastante agora, Não, porque a gente joga. Não, porque a gente coloca a culpa na coordenação. O coordenador instituiu que para aquela aluna você ia dar ponto ou pela prova ou por um trabalho trimestral, Então assim, não, o trabalho que eu passei porque o coordenador mandou tinha que ser tal padrão, porque o coordenador, então a gente meio que passa a culpa para o outro e não deu certo porque o outro obrigou vocês assim. E eu falo, eu mesmo não tive capacidade de enxergar um potencial e explorar aquele potencial. Enfim, acho que é uma coisa muito... Essas questões apareceram várias vezes aqui, mas também requer o pouco tempo que o professor tem. Sim. E isso precisa ser um trabalho de parceria com o mediador. A guerra que fica, muitos professores querem que o mediador faça. Nesse caso era uma escola que não tinha mediador. Quem mediava essa aluna eram as 3 amigas com quem ela conversava. Então assim, você às vezes acaba obtendo informações com essas pessoas, com as amigas, com mediação, com alguém, e quando você tem a oportunidade de estar com um aluno, principalmente na hora da avaliação, você vai começar a perceber quais são os caminhos. Não vai acertar sempre, mas vai tentando. Eu tenho esse ano um aluno de escolas particulares, no meio autista, e sempre que eu tenho a oportunidade de aplicar a prova para ele, aí eu prefiro. Aí o coordenador fala, mas o que você prefere? Todo mundo não quer. Eu falo assim, agora é a hora de eu aprender, já que eu posso ficar sozinho com ele, ele vai começar a me dar feedback, eu já vou aqui, já vou melhorar para a próxima. E se eu tiver, de repente, condições, ou se ele tiver condições de fazer uma outra avaliação naquela semana, vai me dar mais recursos para eu melhorar ainda mais na aula. Como é que está a avaliação dele? Diferente do que Por exemplo, às vezes a gente começa, é natural, o que você acha que ele vai render pouco? Então, comecei a colocar questões de raciocínio lógico, questões de concurso e tal, comecei a colocar, e ele gostou. Mas depois ele mesmo falou assim, mas isso daqui está no nível muito. Ele usou uma expressão assim, quinto ano. Aí eu, Ele é de que aula? Ele primeiro ano do ensino médio. Porque eram questões que você precisava perceber, tinham imagens, então todo mundo fala que ele prefere imagens. Cada um tem um comportamento, então eu comecei a misturar. Questões que têm imagem, questões que não têm imagem. E aí ele começou a ter dificuldade de enxergar naquelas questões os conceitos de funções que eu estava dando na sala. Então ele falou assim, está muito desassociado da sua aula, né? Realmente está. Mas era para eu fazer isso contigo aqui. Tem que estar atento às aulas, né? Eu comecei a propor questões semelhantes. Aí quando ele começou a identificar nas questões dele, aquilo que eu estava fazendo no quadro dele, aí ele parava de ficar mais atento. Aí eu falei, era uma questão assim, falar de função afim, essa parte aqui é fixa, essa aqui é variável. Aí ele, tá prestando atenção, né? Aí eu falei, ele vira e mexe, tem hora que ele cansa. Mas, posso fazer em casa? Eu falei, o que você vai trazer? Mas ele traz sem fazer. Mas traz, não deixa em casa não esquece nada, traz. Fez? Não, nem precisa inventar desculpa. Fez também. Então vai fazer o que você vai fazer? O que eu falei, João? Você vai fazer o quê? Você
mostrava a naturalidade na aula. Tá? E no movimento dele vai nota ou vai outro? Olha, é assim, no sistema continua colocando nota. Eu acho que deveria ter, além disso, um relatório. Né? Porque, assim, por exemplo, esse aluno já está lá há alguns anos, então é comum estar passando. Oi? Legalmente era pra ver. Porque ele está passando as informações de maneira informal um para o outro. Mas se ele sair do colégio, como é que vai chegar essa informação boa? Então, se tivesse relatório, ia mostrar a evolução dele nesses anos e começaria a ajudar o outro colega. Como é que se afirma o exemplo dele? É porque lá na escola, é uma inquietação minha. Esse ano, a partir desse ano, todo aluno que tem um alvo, você não coloca a nota dele, somente ao relatório. Mas eu não acho muito justo, porque eu tenho um aluno autista, ele tem hiperfoco nas exatas. E ele, assim, ele tem uma facilidade de aprender. E a melhor nota da sala, e os outros alunos falam que ficam se sentindo humilhados para conseguir. Aí a menina também tem hiperfoco nas exatas. Mas chega no final, não tem. Aí eu faço a nota dele e entrego a ele. Aí eu fico pensando o seguinte, o dia que ele queria ver um boletim dele, isso também não é uma forma de discriminar, não? Para mim isso é uma discriminação. Na verdade, eu consigo. Mas assim, eu fico pensando, por que a gente tem essa coisa da nota? É porque os outros têm, porque ali você está separando. Também acho. Mas o que eu penso, que eu acho que essa questão da própria nota, que os outros têm, na prática, por que tem nota? Então nenhum deveria ter. É um mecanismo de massificação. Minha opinião é um mecanismo de massificação. Depois de uma facilidade de incapacidade, que não é o caso. Exatamente. Eu acho Ele que... não deu nota porque ele era filho do jeito. Eu acho que o que é para um, para todos. E que não significa que vai ser o mesmo critério. Exatamente. Mas ele tem direito ao feedback do que ele está fazendo. Se o feedback é feito por nota, para os outros, ok. Deveria ser também. E a avaliação, que chamaram a avaliação padrão para todo mundo, a gente coloca a seleção. Se um aluno acompanha um público, se precisou de adaptação, se ele se dá bem com o professor, com o mediador, se ele precisa de um mediador, você não pergunta só, você marca X e acabou. Eu poderia sequestrar o resto do assunto inteiro para isso, mas só para a gente voltar para o texto, antes que eu me achei que seria contigo com a ideia. Mas é porque uma expressão que a gente usa muito nessa área, mas que eu acho que vale para o que a gente está lendo no texto também, é a ideia de presumir competência. Mas eu acho que isso que começou como um movimento anticapacitista vale para qualquer aluno de qualquer rede social que, por qualquer motivo, saia do que a escola considera padrão de aluno ideal. Não dá para a gente presumir que um aluno não vai aprender. O pior erro que o professor pode, a pior injustiça que o professor pode cometer com um aluno é dizer: eu não vou te ensinar porque você não consegue aprender. Que tipo de violência você comete com o aluno? Então, eu acho que isso vale para dizer tudo. Exato, quem é você? Joga aí para ele. Pode ser que você conclua que aquela maneira como você está propondo de fato não vai chegar nele, vai ser que ele chegue usando o outro meio. Ou a estratégia. Exatamente. E ninguém é obrigado a aceitar a estratégia de primeiro. Eu também não quero que isso fique uma coisa tipo, joga para o professor a responsabilidade. Exatamente, mas a sua responsabilidade não é de garantir que ele vai aprender, é de se propor que você vai fazer a sua parte para ensinar. Vou tentar mais uma maneira pelo menos. Exato. Mas eu acho que isso vale, essa ideia de presumir competência devia ser o preceito mais básico da licenciatura. Acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista em nenhum momento. Isso fica muito claro, assim, no que ele passou naquela pergunta que foi feita pelo professor para a aluna, no caso invertido. Eu não sei se no vídeo ficava assim, tipo, eu esperava que ela tivesse que responder. Deixou claro que por fato dela ser diferente, ela tinha uma atitude de gênia. Ninguém Então, sabia.
mas tinha que ser cobrado dela. Aí, por fim, quando ela não sabia, qual era a resposta que o professor deu? Você comeu hoje? Você tomou café da manhã hoje? Então, assim, Na frente das mentiras. Exatamente. supostamente você pode estar com fome, por estar com fome você não sabe. Mas o resto da turma toda não sabia também. Exatamente. Isso, de certa forma, é humilhante. Perguntar pra ela se ela comeu. Cara, caraca, como ela falou, como se a gente fosse crianças abandonadas, né? Coitadinho, vou olhar de pena. Que era isso, de fato, o professor tinha pena. O pensamento dele. Sim. No texto do Leiva, aqui, eles vão entrar, uma relação com a questão do filho, que ele vai entrar também, eles analisam várias questões, que podem ver aqui uma perspectiva, num certo sentido, institucional até, em que a branquitude se manifesta, né? Em que se manifesta a branquitude nessas instituições educacionais. Até, por exemplo, ele fala as coisas aí, as fotos da história da escola, nos corredores, você vê aquela galera toda branqueira. Né? E você vê, isso já diz para o aluno que está lá, para o aluno negro que chega, quem são os ancestrais ali, né? Também fala de frases motivacionais. Isso eu vi compartilhando tempo. Vocês viram essa história das frases motivacionais? Que aí numa escola em que você tem, às vezes, escola, por exemplo, que tem uma maioria de estudantes negros, você começa a botar frases motivacionais, tipo, você já vai, lute que você vai conseguir, não sei o quê. Mas por que isso, quando você bota essa frase ali, está dizendo alguma coisa? Por que não tem isso não na escola? Né? Então, eles falam dessas marcas no espaço também, tem várias questões aqui. Mas, assinamento, eu acho que, como eu falei para vocês, essa questão dela destacar o papel da branquitude, racializar os brancos, eu acho que é fundamental, a questão do pacto narciso. E ela fala, inclusive, da história da fragilidade branca. Porque, por um lado, você tem os brancos em posições de controle, inclusive na educação. Isso também está aqui, tem uma hora que tem um estudo que eles narram aqui, né, que eles falam de estudos que teve sobre branquitude também no contexto da educação, na temática da educação lá. E fala de uma professora de matemática que ela, nas suas aulas, ela conseguia tratar de outras questões sociais, como questões envolvendo, por exemplo, questões de gênero ou questões assim, mas ela não se sentia confortável para trabalhar com a questão do racismo. Ela se sentia insegura, é como se aquilo gerasse um desconforto, como se ela não tivesse condições de falar daquilo, como se não fosse legítimo que ela falasse daquilo. Entende? Isso tudo a cidadania coloca a título da fragilidade branca. Ela demarca isso como fragilidade branca. Isso existe, eu senti. Eu senti quando comecei a trabalhar na educação antirracista. E teve um momento já, eu não diretamente, mas receber de uma outra aluna um comentário. Falei, poxa, mas que pena que tem pouca gente, poucos alunos, porque o grupo poemário, a gente abriu, é multidisciplinar, tem gente que vai julgar, mas da UF, alunos, a gente tem poucos. E a gente tem muitos alunos negros na licenciatura, mas eles, em algum momento, alguma aluna falou que não. Eu até conversei com meus colegas, mas eles disseram, por que uma professora branca vai fazer, tipo assim, quem era eu para criar um grupo de educação antirracista? Tudo bem, eu acho que tem toda razão em questionar. Mas aí que tá, e aí isso eu aprendi com a Cidadania e com a Lia Schumann, que a Cidadania também não, eu falei a Schumann, que aliás é branca e tal. Mas daí eu vou continuar a minha luta antirracista e vou acolher as críticas como essa. Mas por quê? Porque eu estou tentando superar exatamente essa minha fragilidade branca, de pensar, não, porque eu sou branca. Eu não posso falar disso. Não posso falar e tenho que falar. Porque eu sou herdeira também. Você está numa outra posição. Estou na outra posição, mas tem obrigação de dizer que está na outra posição, tem obrigação de combater, né? Mas a gente vai aprendendo também. Mas existe todo. É complicado. Vou dizer para vocês. Se eu chegar, eu lembro das minhas primeiras experiências em que eu fui tentar divulgar e chamar luz. Eu não chegar para a sala de aula. Lá na UF, sei lá, realmente vai estar os alunos negros na sala. Você vai chegar ali, vai começar a falar sobre racismo, você fica assim, tipo, eu não sei, eu estou falando legítimo.
isso, gente. Ó. Esse é o perigo mesmo. Não é? Você Sem querer falar alguma coisa. porque como a gente viu aqui, é um campo, num certo sentido, muito minado. Porque se você assume, se você olha já preocupado com as dificuldades dos estudantes de um certo grupo que você acredita que eles podem, você já está sendo preconceituoso. Mas se você, não, todo mundo é igual, certamente eu vou ser. Certamente você é. Então, De alguma forma. é difícil mesmo, aí eu quis dizer que eu não, a gente não está aqui nessa mão, né? Tudo bem. Complicado, né? Mas eu acho que essa ideia da fragilidade branca é uma ideia também que a gente precisa sempre entender e lutar. Tem muita coisa legal que ela fala. Você falou assim, eu também já me senti muitas vezes assim, eu acabo, é isso, né? Acho que a palavra é essa fragilidade branca, você fica assim meio que, pô, será que eu posso falar alguma coisa aqui? Porque você está motivado, você percebe, você já tomou essa consciência. O que eu sempre falo é assim, cara, eu não quero protagonismo não, eu quero assim, cada vez conhecer mais, cada vez menos ignorante. E se o branco, né, que é herdeiro, né, não tomar essa consciência e você, de repente, não permitir essa entrada de outras pessoas, você vai ficar só no medo, vai ficar só com a opinião, e aí deixa de movimentar outras pessoas, porque a ideia é conscientizar outras pessoas, para que a gente tenha, até usar esse termo aqui, outros pactos civilizatórios, né, para desconstruir esse que está posto aí. Muitas vezes é que, às vezes, o que vem acontecendo muito na nossa sociedade agora é essa exclusão que antes dizia claramente que a pessoa era negra, ou pobre, outros critérios. O pacto ele tem se reformulado muito. Um exemplo que eu estou pensando desde o início da leitura e agora na aula, que eu acho que até também falou sobre entrevista, que o professor Renato trouxe para a entrevista da Escola SESC, mas a Escola SESC, eu não sei se ela estaria no quadro, porque eu não conheço tanto o perfil dos professores. Mas pensando no perfil dos professores mais assim, de escola mesmo, problema, assim, elite. Não pense eu sem querer ter um diferencial, ele tem, se eleva, e o elite eles fazem como. Eleva uma mais, mas eu entendi. Entendeu? Porque eu tinha um histórico de colegas que faziam lá o teste, praticamente tinha uma prova, uma entrevista, um processo seletivo para o elite, como já teve processo seletivo no PH, já participei. E eles davam um privilégio no seguinte: você foi aluno daqui. Se você foi aluno daqui, você tem 2 pontos a mais no processo de ser professor aqui. Então é um pacto de perpetuação de um grupo. Só que o grupo não é mais um. Estou dizendo que isso corrige o problema do racismo. Paralelamente, o racismo está colocado, porque o aluno que foi, o professor hoje que foi aluno de lá, provavelmente é homem, branco e todas as outras características. Mas você substitui a justificativa. Não é porque você é negro, é porque você não foi professor novo, você não foi nosso aluno, você não conhece o nosso estilo, você não sabe direito como é que é a nossa vivência. Então, a vaga não é sua. E aí eu fico pensando assim, esses pactos narcísicos de autopreservação são reformados dia após dia, e a gente tem que ficar atento, porque a palavra racismo pode ser colocada meio que de lado, mas ela está ali estruturalmente definindo as coisas. Isso aí tem a ver com o que até foi colocado no seminário, a gente dividiu as partes do texto, né, eu fiquei com essa parte inicial, não mandaram para falar de introdução, daí elas fizeram, cada uma fez uma parte e a gente não usou mesmo a tradução. Porque tem um termo que é colorblind, que é a ideia de políticas que são cegas em relação à cor, onde tem. Só que você joga no Google, coloca isso como daltônicos. E assim, o nosso cenário, então, eu mudei a tradução, eu parte eu botei racialmente
Não devia ter sido comigo, Realmente, aqueles alunos de Marcelo tiveram ver que foi difícil. Mas assim, essa ideia do colorline das políticas racialmente neutras, que na verdade são políticas usadas pelo Partido da Branquitude para conseguir manter a situação do status quo. Ele cita, por exemplo, aqui, nos Estados Unidos você vai distribuir recursos pelas escolas públicas, né? O recurso vem de onde? Do imposto residencial da região onde está a escola. Escola de rico tem muito recurso, escola de pobre tem pouco recurso. Entendeu? Quando na verdade então você não tem aquela diferença, né? E aqui a gente tem um monte de exatamente um monte de regras que são exatamente o fato de ser, na verdade, tudo que é racialmente neutro é potencialmente racista na nossa sociedade, né? É potencialmente racista, é o negócio da Covid que eu contei para vocês já, né? Da vacinação, que você usa um critério etário. O critério etário é racialmente neutro. Será? Quando a população negra tem uma expectativa de vida muito mais baixa do que a população branca do centro ali, na verdade, você diz, não é bem assim, é periferia, centro, ali, tudo bem, mas onde está concentrado cada um? Então, você, ali vem essa questão dessa forma de manter, né, eu acho que exatamente os mecanismos do Pacto da Branquitude. Você não precisa dizer, ela fala claramente isso aí, você não precisa instituir nenhum critério racial para manter 100% das cotas brancas. Exatamente, não precisa. Ela bota isso no vídeo, essa questão das cotas, certas posições é 100%, cota de 100% para branco, sem precisar escrever nenhum critério. E tá eu até tinha marcado também, mas como eu já acabei entrando pelo outro vídeo, depois eu vou rodar lá para vocês no acessar. Uma entrevista dela, tem chama Preta Teca no programa, não sei se vocês já viram na Band News, eu não conhecia, mas eu fui pesquisar. Entrevista com a Cida Bento, eu sempre acho legal escutar a própria pessoa falando, né? E tem essa que ela fala do Pacto da Branquitude para Cíntia, eu acho que está no nome, mas aí a Cida Bento ela fala isso lá também. Você tem 100% de cota para certas coisas, para brancos, sempre está escrito. Através desse daltonismo. Desse daltonismo brasileiro, né? É importante quando a pessoa tem consciência disso, né? Do seu privilégio. E a gente custa muito a perceber isso, a gente custa muito. Eu mesmo estudando isso já há algum tempo. Recentemente, quando eu fui fazer uma palestra, eu disse, não, eu preciso me apresentar com que direito eu tenho. E aí eu falei, cara, assim, foi um momento de reflexão. Eu tive, parei um tempo da minha vida e falei, claro que eu tive privilégio. Claro que eu tive. Mas eu não mereci muito, ralei muito tá aqui, mas isso não são contraditórias as duas coisas, entende? Não são contraditórias. Você pode ter ralado também. E não sei conseguir. Exatamente, eu ralei muito para competir com aquela galera ali que também estava com os mesmos privilégios que eu. Mas enquanto isso tinha uma galera muito grande que estava sem nenhum privilégio. A gente custa mesmo, porque a gente sempre parte da nossa experiência de vida pensando, não, que você mudou, que você batalhou. Que volta para a questão da meritocracia. Essa questão da herança, acho que eu até falei assim, a questão da palavra que você usa, acho que define muito bem. Né? A gente fala do privilégio branco, assim, a herança do privilégio branco. Você herdou isso. E até já foi falado algumas vezes, mesmo que, mas eu não queria isso. Tudo bem, mas se você tem um tio rico que deixou o dinheiro, você herdou esse dinheiro. Não, mas ele era traficante, ele era ladrão. E aí, onde está a sua dignidade? Você vai reconhecer isso? Você vai lidar com isso? Então, se a gente recebe um privilégio, essa herança, como é que você lida com isso? Ignora que outros não estão recebendo? Ou você expõe, esclarece e tenta lutar para que isso seja
eliminado, reduzido, né? Até o Jorge já usou assim, você não, a decolonialidade, né? Você não tem como desconstruir e construir a partir de agora. Então, você precisa, com essa herança, o que você vai fazer? Vai manter os privilégios ou você vai expor e tentar lutar por algo manter o mais privilégio econômico, não né? escolha. Você só pode essa Obrigada pela você não pode, não é que nem uma herança de dinheiro, você pode decidir doar tudo para caridade. Você não tem escolha, mas é entender o que você faz com essa escolha que você recebeu. É isso que a Lia Schumann coloca também. Tem um vídeo muito bom dela, foi um dos primeiros que eu vi dessa história, que é o papel branco da luta antirracista. E ela vai colocar isso, falou, olha só, a gente, por causa dos privilégios, a gente normalmente tem acesso a posições, mais facilmente a posições de poder e tudo. E o nosso papel é justamente, estando nessas posições, reverter o jogo e reconhecer que de alguma forma, como a gente foi restituir de alguma forma. Vocês estão entendendo a ideia? Sim. Tipo, beleza, eu posso ter luz, eu vou fazer uma seleção para bolsistas. Vamos dizer que eu recebi umas bolsas. Eu vou fazer uma seleção para bolsistas. Eu crio um edital. Eu posso estabelecer normas ali naquele edital. Eu posso estabelecer uma diferenciação. Eu passo a ter condições de agir. Isso, ou simplesmente eu posso preferir pessoas negras. Ou então o CR, como mais sempre feito. Ou eu posso escolher. E aí você vai estar privilegiando o que já é privilegiado. Exato. Aí eu gostei do seu termo, não sei se esse termo está colocado em algum lugar, mas não é qualquer coisa que é racialmente neutra, é potencialmente racista. Exatamente. Essa expressão Qualquer é coisa perfeita. Porque o CR, mas Não sei se você se lembra. você fizer uma correlação de CR e racial, pode estar ali um marcador. No último seminário, tem uma professora daqui, ela falou isso, não sou neutra, eu fiquei assim. Mas teve a outra não. também que falou, meu estudante não coloca. Isso Eu foi. posso? Foi o que ela falou, porque a professora branca, ela falou assim, não, mas eu sou neutra, porque assim eu dou condições iguais a todos. Aí ela, não. Quem falou não? A professora era a convidada, né? Eliane. Acho que era da Eliane. Isso foi na. Ele tinha saído. Tinha saído? Pô, tá vendo que sair vai gostar Eu tava assim, eu vi. Foi quinta-feira, isso, mulheres negras, mulheres de matemática. Aí eu estava sentada no meio. No meio, porque não é? Você vê claramente assim, a serenidade dela. Aí quanto a famílias, eu também sei colega nossa, então a gente tem mais afinidade, está muito próximo dela, e a gente já conhece. E ela, assim, ela é muito sábia. Ela... Quem falou que era neutra era mediadora? Não. Não. A família da mediadora é colega nossa do matemática. A professora da Federal não estava assistindo. E a Tamires conhecia as três, uma delas até professora dela, então ela ia chamando, direcionando a entrevista, a conversa, né? Mas ela estava com a excelente mediadora, porque ela conhecia as três, então ela ia puxando histórias. Uma foi dessa professora, que é da UFAL, né? Que é uma universidade que eu não conhecia, que é AB, que acho que é Afro-Brasileira, a Universidade Federal Afro-Brasileira, que é no Ceará. Então lá tem todas essas questões. Então ela falou assim, não, lá é diferente porque é totalmente direcionado. Então o universo. Eu sabia que tinha uma Também não sabia. Então, assim, aí o universo fica ali daquele jeito. Então assim, pra gente, ela falou assim, é mais fácil fazer isso porque é muito natural. Quem vai para lá já vai com esse perfil. E ela super serena, falando. Aí essa professora começou a falar era de processo seletivo, né? Aí ela disse, não, nesse processo tem que ser neutra. Ela falou assim, não existe neutralidade. Isso aqui não tem falado muitas vezes, né? Não tem neutralidade, sempre tem uma intencionalidade. Você pode até disfarçar, mas que tem intencionalidade, tem. Na tua pesquisa tem. Então assim, em outras situações também tem. Aí foi quando ela falou assim, não, mas eu por saber que já existe essas intencionalidades, eu sou intencional. Então eu coloco no edital isso. Ela ficou assim, ó. Mas você pode isso? Posso, sou eu que escrevo o edital. Tipo, a universidade tem esse perfil,
vou permitir que uma pessoa que tem o contrário entre aqui? Não. Apresentíssima, cara. A culpa foi sua. Foi engraçado que uma E assim, menina levantou, aí os três rapazes estavam tentando sair. Você saía, tipo, 7 horas, né? Eu saí, cara, eu acho que era mais 7h30. E assim, eu não tinha. Não, acabou mais 8 horas. Eu saí mais 7h30. Saí 7h30, porque você estava aperto. Pô, vou sair para a banheira, já vou aproveitar e vou embora. Assim, 7h30. Eu gostei também da crítica da pessoa que você falou, que assim, a academia ela preza muito por artigos e tal, mas essas ações culturais das escolas não tem valor. Tem práticas, tem trabalho. Isso eu gostei muito. Tem muitas conotações que a gente fala, a gente luta contra a naturalização, mas tem coisas que estão naturalizadas, a gente não percebe, a gente aceita. Aí quando alguém mexe naquela coisa, fala assim, tem razão. É um vespeiro. Você fala assim, nossa, Aquele susto do filme, que a gente pensa que a gente vai tá do lado do oeste, já é. É uma surpresa, né? Não era pra ter tido. Não é isso? Não era pra ter tido. Porque você já está imaginando, aí você quando fala assim, pô, aí foi o que eu falei, assim, já não tinha percebido, mas a música já tinha. Já tinha dado indício Do que seria. Mas mesmo assim, E o nome, Vista Minha Pele. né? Mesmo assim, Mesmo assim, você se surpreende. se surpreende. E os elementos simbólicos, né? Ela sai ela Mas o susto pra mim é o pior. Naquele momento, Aquela surpresa, aquela confusão, né? Você diz assim, não tô entendendo, eu perdi alguma coisa. Não é? Tá vendo? Sabe qual foi a minha reação? Eu acho que a minha reação foi ainda mais tímida. Porque quando trocou a câmera, a minha reação foi pensar, puta, até pra botar a menina negra que vai ser a protagonista da história, botaram uma de pele tão clara. E eu fiquei tipo, calma, tá muito esquisita a cabeça. Mas foi meu primeiro pensamento, eu falei, não, eu não entendi certo, não é possível. Gente, muito obrigada pelas contribuições de vocês. Eu achei esse assunto muito importante para a gente. Como eu estava falando, parece que é uma peça que vai se encaixar. Você vai. Não é isso? E o livro da Cidadela, ele mexe com a gente. Vale a pena ler ele inteiro. Sabe o que acontece? Depois de outras situações da sua vida, não só com retorno, aconteceu isso comigo. Não só com a questão dessa, outras situações você começa a perceber certos fatos. Entendeu? Então, o negócio assim, tem mais acaso, mais sem querer. Exato. Vai por acaso.